do descanso, da enfermaria. E aí a gente vem para a teoria da motivação, né? Voltada para as necessidades. Tanto que a gente estudou o Maslow, teoria do Maslow, que é a teoria motivacional, que a gente viu as pirâmides, né, das necessidades básicas, psicológicas e de autorrealização. E a gente viu, né, as críticas que abriu espaço para a teoria comportamental, tá? Então, aqui são pequenos pontos sobre o que a gente viu na aula passada. Hoje a gente vai finalizar a unidade 2 com os fechamentos dos tópicos 2 e 3, tá? Então, a gente vai nós vamos conseguir fechar esses tópicos, fazer as atividades, para que na próxima aula a gente se detenha à unidade 3 e vocês fiquem livres para fazer a avaliação. No caso, nossa próxima aula é na segunda-feira, né? A gente vai sábado, domingo, segunda a gente volta para o nosso cronograma normalmente. E aí, gente, é interessante, antes da gente começar uma outra teoria, observar esse sistema cronológico, né? Todas essas pontuações referentes a esses tempos. Em que ano cada teoria ela foi, de fato, criada, efetivada e pensada, né? Então, a gente inicia na administração científica, naquela nossa primeira aula, né? Que foi construída em 1903. E aí, a gente hoje, por exemplo, nós vamos aqui com a teoria comportamental, por exemplo, né? Que aí vem 1957. Olha o pulo, né? Então, a gente percebe que o tempo foi passando e as coisas foram se modernizando, deixando cada teoria formada e adaptada ao tempo em que estavam vivendo, à sociedade em que estavam inseridas. As empresas, né, observavam o contexto que estava passando, vivendo, e aí elaborava essa situação. Genilson, mas o que a gente está estudando história, a gente difere uma da outra, mas é porque a construção do que a gente tem hoje dependeu de tudo aquilo que deu certo e que dá certo até os dias atuais. Então, é importante nós entendermos e compreendermos, né, esse contexto de construção que a administração passou através de todas essas teorias que se construiu e que se concretizou o que nós estamos vendo hoje. E aí a gente tem que ter esse pensamento que o que a gente tem hoje, por exemplo, daqui a 5, 10 anos, pode vir uma coisa mais atual, e com certeza vem uma coisa mais atual, que vai deixando o que a gente está vivendo para trás, né? Então, olha a relevância que nós temos de nos aprender a adaptar, né, ao momento em que a gente está inserido, ao local que a gente está inserido. Então, todos esses pontos externos, eles corroboram diretamente para um processo de gerência, para um processo de gestão, para um processo de administração, para um processo de relacionamento com as pessoas dentro das organizações, né? Então, a gente percebe essa construção e esse processo. No tópico 2, a gente vê a abordagem comportamental da administração. E aí a gente vai ver a teoria comportamental e a teoria do desenvolvimento organizacional. E aí, tendo como base a teoria de recursos humanos, que foi a que a gente até viu na aula passada, que dá ênfase às pessoas, né? Nasceu uma nova visão da teoria administrativa, que foi baseada em como as pessoas elas se comportavam dentro das organizações. E essa teoria comportamental, ela vem em 1950, e ela vem sendo uma oposição àquela teoria clássica que dá ênfase aos processos, que dá ênfase ao trabalho em si, né? Então, ela vem sendo essa opositora, observando o comportamento humano, já que a teoria clássica, ela dava ênfase ao processo de construção da matéria-prima, vamos dizer assim. Nessa teoria comportamental, busca-se analisar as influências do comportamento, os aspectos democráticos, humanos e flexíveis para resolver os possíveis conflitos que existiam internos
ou melhor, os conflitos dentro da organização. Então, ela dá totalmente ênfase aos colaboradores, aos funcionários, às pessoas, e preocupa-se diretamente com a maneira como estes se comportam na organização e como exercem, né, como exercem suas funções dentro das organizações. Então, percebamos que não é só ênfase nas pessoas, mas ênfase em como as pessoas se comportam dentro da organização. Por isso que a gente chama e se difere um pouco da teoria comportamental. Não tem como a gente confundir a teoria de RH, por exemplo, a de relacionamento, de recursos humanos, com a teoria comportamental, tá? Porque olha no RH, olha-se para a pessoa em si, a pessoa, o humano, o profissional. Já a teoria comportamental, ela dá uma ênfase às pessoas, mas em um ponto mais funilado, mais objetivo, que é em como as pessoas se comportam no exercício de suas respectivas funções. E aí, a partir das novas mudanças instituídas... Gente, alguém quer falar? Microfone ligado. Pronto, eu desliguei aqui. Qualquer coisa, vocês ligam e perguntam, tá? E aí, gente, a partir das novas mudanças instituídas pela teoria do comportamento, pela teoria comportamental, né, do comportamento do colaborador, foi necessário conhecer o comportamento humano. Daí vem as teorias motivacionais e a motivação. Eu acho que eu até já também pontuei essa situação, que a motivação ela é totalmente intrínseca, é algo interno das pessoas, né? As pessoas não conseguem motivar umas às outras. A empresa não consegue motivar o profissional. Essa motivação ela é um sentimento que nasce dentro da pessoa, tá? Então, a teoria motivacional, ela traz esse aspecto de como é que esse colaborador vai ser motivado? Através de incentivos salariais, através de hora de descanso, através de uma seguridade social, tá? E aí veio a ideia da necessidade de estudos sobre o que leva as pessoas a criar motivação e garantir no ambiente de trabalho contribuições que melhoram os processos das organizações e a qualidade de vida, né? Então, a ideia de compreender a motivação foi de como essas pessoas poderiam ser motivadas, já que era um sentimento totalmente interno, né? Por mais que as pessoas elas não consigam nos motivar, mas as pessoas, por exemplo, elas conseguem ser desmotivadoras ou conseguem nos desmotivar. Elas conseguem destruir esse sentimento dentro de nós, mas não conseguem fazer nascer. Elas podem ajudar, elas podem auxiliar, podem incentivar, mas fazer nascer esse sentimento da gente, as pessoas não têm esse empoderamento, esse poder. E aí, né, vale voltar para a ideia da hierarquia das necessidades, né? Foi o que a gente viu. E aí, até para recapitular um pouquinho, que a gente tem, e aí essa teoria ela também embasou a teoria comportamental, porque através dessa pirâmide de Maslow, as pessoas começaram a obter ela como um suporte de perceber essas necessidades das pessoas e começar a tentar suprir essas necessidades. E aí a gente tem, né, as necessidades fisiológicas, as necessidades de segurança, as necessidades sociais, as necessidades de estima e de autorrealização. Vale destacar que, para ambas essas necessidades, a gente tem como essa satisfação dentro e fora do ambiente de trabalho, né? Porque, por exemplo, dentro do trabalho, necessidade fisiológica, um intervalo de descanso, conforto físico, né? Já fora do trabalho, em sua vida social, a questão da comida, da água, do sexo, do sono, do repouso. Então, tem essa distinção dessas necessidades, dessa melhora continuada da vida, né?
dessa melhora contínua, vamos dizer assim. Por quê? Porque é um progresso de melhorias que as pessoas poderiam ter, tanto dentro como fora do trabalho. E aí, Esberg, a teoria dos dois fatores, ela também vem com, ainda com esse ponto, porque seu objetivo era identificar os fatores que causavam a satisfação e a insatisfação dos colaboradores dentro do trabalho, dentro do seu ambiente de trabalho. E Esberg dividiu os relatos feitos por seus entrevistados em dois fatores. Por isso que chama teoria dos dois fatores, que são os higiênicos e os motivacionais. Ou seja, os higiênicos são aqueles que desagradam. Por exemplo, a gente sabe que um ambiente desorganizado, sujo, né, que não passa por uma, vamos dizer assim, uma melhora estética, desagrada, né? E os motivacionais são aqueles relatos feitos do que motivam, ou pelo menos que ajudam a motivar as pessoas. E aí, o que seriam esses fatores higiênicos? São os fatores também conhecidos como os fatores extrínsecos, ou seja, condições físicas do ambiente de trabalho. Exemplo, salário, benefícios sociais, né, férias, 13º, políticas da organização, as regras e normas da organização, o clima organizacional, as oportunidades de crescimento, etc. Segundo o autor, estes fatores são suficientes apenas para evitar que as pessoas fiquem desmotivadas, não sendo capazes de promover a motivação duradoura. Por quê? Ele traz essa ideia de que isso todo colaborador precisa. Toda pessoa que trabalha precisa do seu salário, precisa dos seus benefícios, precisa ter uma política da organização, né? Precisa perceber oportunidade de crescimento. Só que ele traz esses pontos, esses fatores, como os fatores que são autossuficientes. Ou seja, se eles existem, é apenas para as pessoas não ficarem desmotivadas. Não significam que estarão motivadas caso isso aconteça. Até porque isso é uma obrigação da empresa, sabe? Exemplo, a questão de férias. Não é uma motivação, é um direito da pessoa, né? Aqui, por exemplo, teve um trabalho com as professoras do ensino público que elas tiveram direito ao 14º salário. Não entra como direito, né? Como um extra, como um bônus. Então, não cabe nesses fatores extrínsecos. São fatores que estão, vamos dizer assim, agregando a mais aos direitos que já existem. Então, esses fatores higiênicos é o que a gente considera básico de quaisquer trabalhadores. Salário, 10º, férias, né? Condições para exercer a profissão, tá? Então, esses são os fatores higiênicos. Já os fatores motivacionais, que também são fatores, que são os fatores intrínsecos, voltados para dentro de si, referem-se ao conteúdo do cargo, o que se faz, o que se exerce na função, as tarefas e as atividades relacionadas com o cargo em si. Inclui a liberdade de decidir como executar o trabalho, qual serviço está executando, envolvendo os sentimentos em seu crescimento profissional e individual. O reconhecimento, a autorrealização e, consequentemente, depende do papel dentro da organização. Um exemplo ainda mais claro desses fatores motivacionais é a questão da autonomia, né? Quando as pessoas, os líderes, os gerentes, eles dão autonomia para você, por exemplo, tomar pequenas decisões, porque aí você vai se sentir com aquele ar de importância, de relevância, que você faz a diferença, que sua decisão, ele pode, né? Então, deixa eu ler aqui a pergunta, Ana perguntou, a motivação pode ter a ver com a necessidade da pessoa, pode ser um sonho ou um desejo. Se as pessoas conseguirem realizar esse desejo, esse sonho, torna-se motivação, porque eu acredito que quando a gente sonha e consegue realizar, a gente vai ter dentro da gente esse sentimento da motivação, né? Então, eu acho que está mais para utopia, para sonho e para desejo do que para necessidade, né? Porque você tem necessidade de um trabalho. Então, se você trabalha, você precisa receber,
você não está trabalhando gratuitamente, não, você precisa do seu salário, então é o básico não é motivação, tá? Então, a gente precisa pensar por essa forma, tá? Agora, incentivos, né? Como, por exemplo, uma premiação de funcionário do mês, né? Vamos dizer assim, uma formação, uma oportunidade de crescimento. Então, esses pontos que agregam você, que deixam você realizados enquanto ser humanos, também vão despertar em você esse sentimento da motivação, tá? Então, eu responderia dessa forma a sua pergunta, tá bom? E aí, o que a teoria das necessidades de Maslow e a teoria dos dois fatores de Herzberg têm em comum? Exemplo, o que é que a gente pode alinhar? Aquelas necessidades primárias, como, por exemplo, do Maslow, que são as fisiológicas e as fisiológicas e sociais, se eu não me engano, as duas primeiras necessidades, são os fatores higiênicos do Herzberg. Já as necessidades secundárias de Maslow, que é a autorrealização, né, a autoestima, são, né, na verdade, voltado e alinhado aos fatores motivacionais de Herzberg. Eu quero fazer só uma ressalva. Quanto aos fatores higiênicos, não é o social. São as fisiológicas e as de segurança. Segurança em ter uma casa, uma segurança em, quando sair desse trabalho, vai ter contado tempo para INSS, esses repasses foram feitos, então, passam por esses pontos, os fatores primários e higiênicos dos respectivos autores, tá bom? E aí, as necessidades secundárias de Maslow, que são social, estima e autorrealização, estão totalmente alinhadas e semelhantes aos fatores motivacionais de Herzberg. E a teoria das necessidades de McClendon. McClendon, em sua teoria das necessidades humanas. Gente, e aí muitos autores, eles dão ênfase às pessoas. Por isso que a gente está vendo aqui, porque tudo isso vem agregando, tá? E aí, McClendon, ele destaca 3 itens que fazem parte da motivação do indivíduo. A realização, o poder e a afiliação. Voltados à realização, seria a necessidade de obter sucesso. As pessoas que buscam por esse sucesso, por fazer algo, conseguir ser eficiente, conseguir ser eficaz, né? Então, essa necessidade de obter sucesso por executar tarefas. Por executar tarefas buscando atingir seus respectivos objetivos e com um grande padrão de rendimento, muitas vezes em comparação a outras pessoas. Ou seja, quando, por exemplo, eu consigo produzir mais do que meu colega, eu posso estar realizado, né? Conseguir executar a tarefa, eu vou me sentir realizado. Quando eu conseguir atingir as metas, eu vou estar realizado, né? Então, ele traz esse ponto da realização. O que também pode motivar o ser humano, o indivíduo, é o poder. Alguns indivíduos têm a necessidade de comandarem, controlarem pessoas para satisfazer suas necessidades. Então, quando a pessoa tem essa chance de liderar, de comandar, de controlar pessoas, elas vão se sentir talvez motivadas, porque elas têm esse desejo dentro de si. Então, o poder também é um item que pode motivar o indivíduo, dependendo como eu falei, a motivação é intrínseca e cada um tem um desejo diferente. Tem pessoas que, por exemplo, não querem ter essa responsabilidade de liderar pessoas, né? Outras já têm essa necessidade, esse desejo, esse dom, muitas vezes, que tem pessoas que têm esse dom, né, de motivar, de incentivar, de liderar, de tomar a frente das coisas. Então, a gente destaca esse ponto. E McClendon traz o terceiro item, a afiliação, ou seja, necessidade de status, conviver em um meio social e de aceitação das pessoas fazendo parte de um grupo, né? Tá dentro de um convívio social, tá dentro de um meio. Então, McClendon, ele traz essa ideia de afiliação pela motivação nascer nas pessoas através desse convívio com as outras, né, de ser aceita pelas outras pessoas, que são situações que podem lhe motivar a estar ali exercendo aquela função. E aí, ainda sobre McClendon, cada indivíduo tem necessidades diferentes. Como eu falei, né, cada uns têm desejo de uma coisa, outros têm outras, também em certos graus. Uns indivíduos com graus maiores
e outros menores, né? Ah, tem um desejo de liderança. Tem João que tem muita vontade de ser, mas tem Maria que, se vier bem, se não, beleza, sabe? Então, também vale deixar essas necessidades em um padrão não unificado, mas totalmente distinto, uns maiores, outros menores. Algumas pessoas são mais isoladas e preferem trabalhar sozinha na busca pelo sucesso. Já outras preferem estar em grupo na busca pelo sucesso compartilhado. A gente tira, né, pelos próprios trabalhos da faculdade. Tem gente que adora fazer trabalho em equipe, tem outros que têm essa dificuldade, né? Então, como o McLendon está falando, né? Isso vem de cada pessoa, sabe? As necessidades, esses desejos, esses pensamentos são diferentes. A teoria de McLendon está muito ligada às necessidades de autoestima e autorrealização de Maslow e aos fatores motivacionais de McGregor, que veremos já a seguir. Vejam que isso também tem a ver com aquela história de que nem sempre o melhor operador é o melhor líder. Percebem essa diferença? Conseguem interpretar essa situação de que nem sempre o melhor operador é o melhor líder? Não, por quê? Porque não é porque o cara é o melhor operador, consegue fazer aquela função perfeitamente, e na hora de uma promoção, ele vai ser o escolhido para ser o gerente daquele grupo. Ele pode ser um ótimo gerente, mas o resultado dele, a atuação dele como operador, não justifica a escolha dele como líder. Porque ele pode ser um grande operador, mas pode não conseguir ser um bom líder. É a mesma coisa, eu trago um exemplo na escola, né? Professores que têm o desejo, tipo assim, vamos escolher um coordenador pedagógico, vamos escolher um diretor. Aí vai lá e tira um melhor professor de matemática. Ele é o melhor professor de matemática. Mas será que ele tem aquelas habilidades, as competências para ser um diretor? Percebam que são ofícios totalmente diferentes, né? Então, isso não justifica. E, geralmente, nas empresas, se olha muito por esse ponto. E aí, deixa de produzir, deixa de tirar a pessoa de um cargo que consegue fazer bem feito para colocar em um em que ele não pode render tantos resultados como se estivesse lá. Então, é preciso também... Gênios, então, é proibido? Eu não estou dizendo isso, gente. As pessoas, elas precisam ter oportunidades, né? Mas eu quero só ressaltar aqui, nem sempre o melhor em fazer X vai ser o melhor para fazer Y. As pessoas têm distintas habilidades, as pessoas têm distintas competências. Então, uma coisa não justifica a outra. É isso que eu quero chegar, tá bom? Percebem esse ponto? Concordam ou discordam dessa situação? O que é que vocês acham? Alguém quer justificar alguma coisa? Pronto. Muita teoria. Muita teoria, né, Jaqueline? Mas vai dar certo. Vamos lá. Agora, estilos de administração. Teoria X e teoria Y. Mais aí teorias nas nossas vidas. Essas teorias, elas dizem respeito a duas diferentes formas de administrar, que são baseadas na concepção que a organização possui do comportamento humano. Então, vejamos. A teoria X. A teoria X, ela olha negativamente para o ser humano, tem uma visão negativa. Seus pressupostos, ou seja, seu ideal, sua essência, ela é considerada pelo modo tradicional de se administrar, no qual trata os funcionários como máquinas. E aí a gente pode citar essas máquinas totalmente alinhadas à teoria clássica, né, que dá ênfase lá nos processos. Para esta teoria, o ser humano é preguiçoso e desleixado, ou seja, quem administra pela teoria X, o funcionário colaborador vai ser preguiçoso, vai ser desleixado, não gosta de trabalhar,
só pensa em si, é acomodado. E devido a isso, conforme a teoria X, os funcionários precisam ser comandados e controlados nas atividades que realizam. Ou seja, esquece liderança, esquece democracia, esquece aspectos que colocam aquele sentimento de pertencimento na galera, né, para uma coisa totalmente mecanizada. Ah, vou controlar meus funcionários, eu vou comandar meus funcionários, né? Se eu não estiver ali, eles não vão fazer o que é para ser feito. Então, essa teoria X, ela trabalha com essa teoria clássica, voltada a essa questão mais brusca do estilo do ser humano em exercer sua respectiva profissão. Já a teoria Y apresenta a versão positiva da natureza humana. Porque, assim, o funcionário é capaz de se motivar, tem potencial de desenvolvimento, é interessado em crescer profissionalmente, tem condições de aplicar toda a sua criatividade em prol da busca por soluções para os problemas e as necessidades organizacionais. A partir dessas concepções, basicamente, administrar sob a ótica da teoria X implica em aplicar ferramentas de controle sobre os funcionários, enquanto que, sob a ótica da teoria Y, administrar e criar oportunidades, motivar possíveis potenciais e estimular o crescimento individual. Então, percebamos essa diferença, né? Esse estilo diferente do Y. Olha para o ser humano em seu âmbito mais integral, que vê potencial, que vê interesse, que vê crescimento, que tem autonomia para colocar sua criatividade, externalizar sua criatividade, né? Então, a gente vê que são duas teorias totalmente diferentes. Enquanto a X é a negativa para o humano, a Y é positiva. Outras teorias. Sistemas de administração de Likert propôs que não existe um modelo específico de como administrar. Cada organização possui seu sistema que mais se adequa ao modelo ou ao tipo de negócio. Ou seja, Likert, ele traz essa ideia de que vou abrir meu negócio, vou administrar pela teoria Y. Não é bem assim, tá? Não existe esse modelo certo de administrar. Dependendo do sistema em que a empresa ela adota ou ela faz, ela vai se adequando ao modelo para aquele negócio, né? Ou pega uma coisa de uma, ou pega coisa de outra, né? Gente, a gente vê teoria, mas não é o tipo da coisa. Vou abrir uma loja de calçado. Vou escolher a teoria clássica para me trabalhar. Não é assim, sabe? A ideia da teoria é para a gente perceber coisas que deram certo e, quem sabe, adaptar aquela nossa realidade. Eu sempre digo, administrar ela é muito relativo. Nós não vamos ter uma bula como de remédio ou uma receita para fazer comida, né? Ensinando a gente a administrar, sabe? A gente vai aprendendo administrando, gerindo, gerenciando. Então, o que eu gosto de Likert, aí vocês podem até ler na página 105 do livro, é que ele traz essa relatividade, esse relativismo, para total adequação da empresa a esses sistemas de administração, certo? Teoria do equilíbrio organizacional destaca 4 conceitos básicos para que haja esse equilíbrio. E esse equilíbrio vocês podem encontrar na página 108, mas são eles: os incentivos, né, que a organização, como troca dos trabalhos efetuados pelos indivíduos, realiza pagamentos salariais, benefícios, prêmios de produção, gratificações, elogios, oportunidade de crescimento, promoções, reconhecimento, entre outros. Então, esses incentivos para as pessoas que geram essa motivação, que geram também como incentivo. No segundo ponto de equilíbrio, qual é a quantidade de incentivos? Cada indivíduo tem uma característica e objetivo particular, ou seja, depende do grau de estudo e função que está trabalhando na organização e garanta sua satisfação individual. É o tipo da coisa de planos de cargos e carreiras. Por exemplo,
Se eu tenho uma faculdade, a empresa ela vai me dar um incentivo porque eu estudei, sou formado, vou ganhar melhor. Aí fiz uma especialização, vou aumentar em cima desse meu ganho, né? Então, isso é o que a gente chama de plano de cargos e carreiras, que também é como incentivo àquilo que as pessoas estudam, grau de estudo, grau de escolaridade e tudo mais. Isso é muito presente também na educação. Professores que têm mestrado, doutorado, ganham mais do que professores que têm uma especialização. O C, contribuição, é o pagamento dos trabalhos efetuados na organização em cada indivíduo que realizou com sua dedicação, esforço e desempenho, sua assiduidade, pontualidade, lealdade, reconhecimento, entre outros. Qual a utilidade da contribuição? É o preço do trabalho ou do esforço que uma pessoa realiza na organização para que alcance os objetivos determinados. O que a gente pode considerar de crítico, né, o olhar crítico sobre essa teoria comportamental. Embora tivesse recebido poucas teorias, ou melhor, poucas críticas, a teoria comportamental teve muita ênfase nas pessoas e exagerou na classificação pela satisfação e necessidade dos indivíduos. Ou seja, não teve um controle sobre esse ênfase, sabe? Então, acabou que gerando essa crítica. São mais descritivas do que prescritivas, ou seja, muito do papel não era viável fazer, né? Não se indicava caminhos para se fazer, o como fazer, não indicava-se metodologias, métodos, jornadas de como poderiam seguir. Faltava modelos práticos. Tinha muita coisa, muita teoria, coisa muito bonita no papel, mas na prática, né, a galera não sabia como fazer isso, né? Alinhada à questão de custo versus benefícios, né? Coisas que, por exemplo, não pudessem também prejudicar a produção das empresas. Então, rolou essas críticas nesses quesitos. As origens da teoria do desenvolvimento organizacional. Esta nasceu por volta de 1962, com o objetivo de melhorar o desenvolvimento organizacional de forma mais democrática, criativa no ambiente de trabalho. O DO, né, que é o desenvolvimento organizacional, é uma continuação da teoria comportamental. Não é propriamente uma teoria administrativa, mas um desdobramento, ou seja, uma ressignificação prática e operacional em sentido da teoria sistêmica, que a gente vai ver mais adiante. A origem do desenvolvimento organizacional tem motivado os administradores e consultores a trabalharem de modo em que as pessoas se sentissem parte da organização. Assim, foram atribuídos vários fatores para o seu surgimento, e a gente vai ver. Então, gente, o desenvolvimento organizacional tinha um objetivo maior, de fazer com que os funcionários tivessem aquele sentimento de pertencimento à empresa. E aí, como é que esses fatores seriam observados para que esse sentimento, né, nascesse, vamos dizer assim? Primeiro, a dificuldade de administrar pelo motivo de muitas teorias. Naquela época, em 1962, já observava que já tinha muita teoria, muita informação, muita coisa descritiva. Então, esse desenvolvimento organizacional tratou de promover as mudanças e a flexibilidade organizacional, fazendo com que o indivíduo sozinho não provoque mudanças, mas há necessidade de estabelecer um planejamento coerente para o desenvolvimento e as mudanças necessárias na organização. Neste tempo, já surgiu uma palavra aí que a gente traz até hoje, que até então a gente não tinha ouvido falar em nenhuma das outras teorias, né? A importância do planejamento. Então, se eu tenho um negócio, se eu tenho uma empresa, eu observo isso, eu observo aquilo, eu também preciso aprender a planejar. Então, se estabelecer esse planejamento totalmente coerente, totalmente palpável, totalmente, vamos dizer assim, não um planejamento utópico, mas algo que fosse pronto para ser realizado, fosse cabível, né? Então, traz nesse primeiro ponto. O segundo,
o segundo fator é a motivação humana, porque observa-se que nem sempre os objetivos da empresa são os mesmos objetivos das pessoas, do indivíduo. Com isso, muitas vezes, o sistema se torna ineficiente, não tem eficiência, retardando ou até impedindo que a organização alcance seus objetivos. Assim, foi necessário buscar novas abordagens a respeito de como motivar essas pessoas, né? Como alinhar as motivações. Terceiro, National Trauma Laboratory, que tem a siglazinha NTL. Foi necessário criar um laboratório para os estudos do comportamento humano, com o treinamento da sensitividade do indivíduo na busca do melhoramento pessoal. Então, a neurociência ela começa, junto com a psicologia, a estudar esse comportamento humano através dos seus sentidos, através, por exemplo, da audição, da visão, do paladar, né, do tato. E aí esses sentidos foram evidenciados nesses estudos através para entender a mentalidade humana, a mentalidade das pessoas. Visando o quê? Visando esse melhoramento contínuo dos profissionais no que regia e no que na sua prática enquanto colaborador. E o quarto fator seria a publicação do livro. Após esses estudos de pesquisas realizados pela National Training Laboratory, perceberam que sua aplicabilidade tem uma grande diferença de comportamento nas organizações quando tratada corretamente a sensitividade do indivíduo. Então, nada mais foi do que a propagação, a publicação desse livro que traz os resultados desse estudo. Quinto fator, as diversidades de mudança no mundo. Necessidade da organização está pronta para as transformações de forma rápida e inesperada, ou seja, saber se adequar ao momento, porque aí isso vai exigir uma complexidade maior nas organizações, e a tecnologia envolve pessoas com competências diferentes para a integração do desenvolvimento organizacional, que são as mudanças do comportamento. O sexto fator, a fusão de duas tendências, que seria o estudo da estrutura, da ênfase à estrutura, da ênfase ao processo, como também unir esse estudo da estrutura do processo com a pessoa, com o comportamento humano. Sétimo fator, os conflitos interpessoais. Foram criados grupos de pessoas que se alteraram entre organizações públicas e privadas. E o DO é o meio termo entre a teoria comportamental e a teoria sistêmica, que buscou na psicologia uma forma para um novo modelo de administração. No oitavo, modelos de desenvolvimento organizacional. O ambiental, a organização, grupo e indivíduo. O DO foi desenvolvido através desses modelos como estudo de variáveis para, assim, alcançar os objetivos organizacionais, tanto da pessoa dentro dos grupos, como também de maneira individual. E aí, gente, nesse ponto, vale destacar que a cultura, ela impacta diretamente o negócio, impacta diretamente as pessoas e estar presente. Não tem como a gente falar de organização sem falar de cultura. Que essa cultura, ela é totalmente distinta, diferente umas das outras. E nós que vivemos em um país multicultural, um país pluricultural, que tem diversas religiões, diversas culturas, diversas maneiras de se fazer arte, né, de pensar, de viver, né? Então, a gente precisa pensar nessa cultura dentro do clima organizacional. E aí a gente também precisa pensar nessa diferenciação. Clima organizacional. O clima, ele reflete no modo como os funcionários eles se comunicam, eles se interagem uns com os outros, podendo ser entre clientes internos ou externos dentro de uma organização e o seu grau de satisfação no ambiente de trabalho que o cerca. Já a cultura, ela faz parte do grupo de pessoas e da organização. A cultura, ela é definida através de seus hábitos, de suas regras, de suas normas,
de suas tradições. Então, a cultura ela é definida pela organização junto com seus funcionários. Já o clima é aquele dia a dia, é a maneira de como se interage. Então, percebam que, na maioria das vezes, quando a gente entra ou vai conhecer uma organização, a gente vê só o clima, né? Porque o que está estampado, o que está escancarado aos nossos olhos. E a cultura é tudo que está ali por baixo, né? A gente tem essa imagem que ilustra bem e exemplifica melhor essa situação. Mudança organizacional. Mudança, a única constante. Percebemos como a mudança tem grandes resistências ou facilidades, dependendo da força que exerce nas pessoas, seja ela positiva ou negativa. Então, a gente tem 3 pontos. O descongelamento, que são quando as velhas ideias e práticas são derretidas, são abandonadas e desapreciadas, ou seja, a gente fazia uma coisa na empresa. Ah, mas veio algo novo, então aquela coisa ficou para trás, foi derretida, foi abandonada. Isso a gente chama de descongelamento. Já o que é mudança? São novas ideias e práticas que são exercidas e aprendidas. Que eu vou estar identificado, eu vou passar por um processo de identificação e pelo processo de internalização. Eu vou me identificar com essa mudança, eu vou internalizar ela para efetivá-la. Isso a gente chama de mudança. E o recongelamento são novas ideias e práticas que são incorporadas definitivamente ao comportamento. Esse não é só vir e mudar, mas é preciso ter um suporte, é preciso ter uma capacitação, é preciso reforçar essa mudança. Isso a gente chama de recongelamento. Quando a mudança ela é simples, a gente chama de apenas mudança. Quando ela precisa de suporte, de força, de reforço, eu vou chamar de recongelamento. E aí a apreciação crítica de tudo que a gente falou sobre esse desenvolvimento organizacional. Considerado uma teoria administrativa que auxiliou na concepção da mudança da cultura e do clima organizacional, propondo modelos ao modo de administrar. Sua contribuição foi mais para rotular, sendo apreciada como uma embalagem da teoria das relações humanas e da teoria comportamental, ou seja, era como se ela fosse só a parte externa, né, do produto, só a embalagem, mas que realizou algumas modificações. Assim que ocorreu a crise deixada pelo RH, o DO foi considerado uma saída proposta para melhorar a eficácia, ou seja, o resultado organizacional, e tentou melhorar a motivação dos trabalhadores no ambiente de trabalho. E aí, gente, qual a percepção de vocês acerca das teorias que vimos até então? O que é que vocês estão achando até aqui? Eu não quero a resposta. São muitas. Eu sei que são muitas, mas o que é que vocês estão achando? Ana está perguntando, quer dizer que nem toda mudança precisa passar pelo recongelamento. Se for uma mudança simples, que você não vai precisar capacitar seus funcionários, né, que vai estar cobrando diretamente, não necessariamente vai ser um recongelamento. São mudanças mais complexas que precisam de recongelamento. Por exemplo, um sistema, quando você apresenta um sistema novo, você precisa capacitar para que aprendam a utilizar aquele sistema. Então, vai ser uma mudança que a gente pode citar como recongelamento. Entendeu, Ana? E aí, gente, quem se arrisca a responder essa pergunta aí? Professor, boa noite. Boa noite. Talvez não seja a resposta da pergunta, mas uma análise do que eu entendi, que eu concordo com aquele pensador que disse que não existe uma forma única de administrar, ou seja, não existe uma fórmula, uma receita prática de como administrar, ou seja, eu administro de acordo à minha necessidade. Por exemplo, trabalhei numa empresa multinacional que ela tinha um plano chamado Qualidade Total, em que o gerente, o coordenador, não precisava estar ditando o que nós, funcionários, deveríamos fazer. Chegávamos às 7 horas e cada um já sabia o que ia fazer, tinha que procurar alguma coisa para fazer
tanto que não deveria ficar parado, mas tinha que estar se movimentando, fazendo algo. Isso funcionou naquela empresa. Porém, na minha cidade hoje tem uma empresa nacional que, acredito eu, que essa forma de administrar não se encaixa lá, por ter muitos funcionários, cada um com uma cultura diferente, cada um com uma educação diferente. Acredito que não funcionaria. Então, assim, a forma de administrar varia de acordo à necessidade da empresa, né? Então, assim, eu concordo com aquele pensador, né? A gente vai administrando de acordo com a nossa necessidade. Aquilo que tem que ser empregado, usado na minha empresa, eu vou usando. Pego uma parte de uma parte de outra, e assim vou concluir uma forma de administrar. E qual a percepção de vocês acerca da teoria que vimos até então? São muitas teorias, muitas teorias. Precisamos agora ler, estudar, refletir, meditar para praticar. Boa noite. Pronto, Júnior, obrigado. Mais alguém? Gente, só para reforçar, né? Perguntaram aqui pelo código da aula. Como hoje nossa aula está acontecendo na sexta, não precisa de código, tá? Não se preocupem. Ninguém, absolutamente ninguém, vai se prejudicar por conta de falta ou de presença, tá bom? Fiquem tranquilos, estudem quanto a isso, que o que vai valer é a nota, tá bom? Cristiane, você quer falar? Para mim, as questões das teorias, para mim, tá muito... Se parece muito, até nas atividades que eu fiz, teve muitas teorias que eu errei, porque eu achei que era uma, mas era outra. Então, para mim, se parece muito. Eu não estou conseguindo separar, tipo, pontos específicos de cada uma. Acaba que complicando mesmo, confunde a cabeça da gente. Uma hora a gente está falando de uma, vem outra, e aí é complicado. Eu não tiro a razão de vocês. Eu também passei por esse processo e preciso dar assim, muita atenção, principalmente na hora de fazer uma prova sobre isso, porque entender o comando da questão para se chegar a uma conclusão, né? Mas é isso. Ian? Boa noite, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Assim como a colega falou, eu também percebo que tem muitos pequenos detalhes, né, que às vezes a gente acaba confundindo uma teoria com a outra. O colega anteriormente falou aí a respeito da experiência dele que ele teve no trabalho de multinacional. Eu também já tive uma experiência legal que mostra um pouco dessa cultura que o senhor falou. E lá trabalhava várias nacionalidades diferentes. E a gente conviver dentro de todas essas culturas, né? Pessoas que falavam idiomas diferentes, tinham horários diferentes. E eu achei assim, interessante o que ele falou a respeito da gente construir, como ele falou do pensador, né? A administração ela vai sendo construída mediante a sua necessidade do momento. Eu também não vou conseguir responder a pergunta, né? Qual é a percepção que vocês acerca das teorias que vimos até então. São muitas, o senhor falou que não podia responder dessa forma, são muitas, mas eu também entendo que preciso estudar um pouco mais, como a colega falou, porque são pequenos detalhes que às vezes nos direcionam para respostas erradas, né? Obrigado. É isso. Então, vamos dar uma continuidade aqui. Não acabou por aqui as teorias. Vamos lá, né? E aí, gente, o tópico 3 traz uma abordagem totalmente voltada para a estrutura da administração, que é a teoria burocrática da organização e a teoria estruturalista. A teoria burocrática da administração traz um modelo burocrático apresentado por Max Weber, que aí ela surgiu com a gradativa produção industrial, o aumento da produção industrial, né? E aí foi necessário criar maneiras de burocratizar, pensando em burocratização em uma perspectiva de organização. O economista e sociólogo Max Weber é considerado o pai da teoria burocrática. A burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, isto é, na adequação dos meios aos objetivos, que são os fins.
né, as metas, vamos dizer assim, a fim de garantir a máxima eficiência possível no alcance desses objetivos. E aí, uma pergunta, adivinhem, qual é um dos países mais burocráticos do mundo? Resposta, valendo 1 ponto na prova. Brasil. Muito bem. Queria eu poder dar esse ponto a vocês na prova, mas na última disciplina vou contar esse ponto, viu? Que é o do trabalho. Gente, então, a burocracia do Brasil, ela vem muito fundamentada através dessa teoria do Weber, né? E aí a gente percebe que essa burocracia, ela surgiu em meados dos anos 40, né? A ideia de Weber, a burocracia, foi uma ideia boa, né? Que auxilia na organização das atividades, que melhorava, que facilitava as atividades cotidianas. Documentar, né, para minimizar os erros, diminuir os erros, trabalhando com a racionalidade, a igualdade de tratamento de todos os casos e situações. A morosidade, questão da demora, muitas vezes complica a compreensão da informação, ou por ser difícil, ou por ser de difícil acesso, surge o nome burocracia. E aí, um exemplo, por exemplo, de morosidade burocrática, uma coisa que demora burocraticamente no Brasil, já que vocês disseram aí que é um dos países mais burocráticos do mundo, né? Eu posso citar, por exemplo, a aposentadoria, a demora na avaliação. Um processo na justiça, professor. Processo na justiça, trabalha com morosidade. Exame no SUS também. O SUS, né, a burocracia do SUS. Mas aí você percebe que, por exemplo, um sistema como o SUS, ele precisa passar por um processo de burocracia, senão ele vai ficar desorganizado. Mas o que é que precisa ser visto? O que é que eu penso, ao meu ponto de vista? É aumentar a oferta dos atendimentos. Mas, se você perceber, a organização, a sistematização, ela facilita o trabalho, né? O que falta, por exemplo, a morosidade que acontece, essa demora no SUS, são questões de atendimento. Por quê? A demanda é muita e a oferta é pouca, né? A gente percebe que, por exemplo, pessoas que vão iniciar um tratamento de câncer, né? Elas ficam numa fila ali de espera, vão se adequando e tudo mais, e tantos outros tratamentos, né? Mas aí a gente já percebe um lado bom da burocracia, né? Que oferece a organização. Alguns argumentos que fundamentam a origem da burocracia, né? Da teoria burocrática. São totalmente oponentes às teorias clássicas e de relações humanas e são consideradas extremistas e incompletas em questão da organização. Falta de uma organização global entre indivíduos e organização, ou seja, ambos não trabalham da mesma forma, e definir modelos e métodos organizacionais para os desenvolvimentos de estrutura e de burocracia, devido à crescente complexidade, né, nas empresas. Ou seja, os desafios que surgem nas empresas acabam que problemas novos, situações inusitadas, vem acontecendo, então a burocracia ela não está preparada para atingir essas coisas novas. Elas têm um problema. Se uma pessoa pediu demissão, ela vai saber como agir, tá aqui a burocracia falando que é isso, beleza, mas em situações inusitadas. Então, traz alguns pontos como esses também. As características da burocracia segundo Weber. A burocracia está baseada em caráter legal das normas, organização, né, de uma política, um caráter mais formal na comunicação, dividir o trabalho, impessoalidade no relacionamento, né, não misturar o pessoal com o profissional, hierarquização da autoridade, rotinas e procedimentos, competência técnica e mérito, especialização da administração, profissionalização e previsibilidade do funcionamento. As consequências previstas.
A previsibilidade do comportamento humano, porque prevê o que pode acontecer, vai criando hipóteses e cenários, e a segunda consequência, a padronização do desempenho dos participantes. Tudo isso tendo como objetivo a máxima eficiência da organização. Vantagens e desvantagens. A vantagem, maior eficiência. Desvantagem, ineficiência. Atendimento padronizado, né? Vantagem. Vamos só para as vantagens. Depois eu vou citar um negócio aqui das desvantagens. Atendimento padronizado para todo mundo, divisão do trabalho, impessoalidade no relacionamento, hierarquização da autoridade, regras e procedimentos, o mérito, né, é também burocrático, especialização na administração e a previsibilidade do funcionamento. Mas o que a gente vê como desvantagem? Ineficiências em situações novas, o excesso, muito formalismo em situações que eu poderia ser informal, excesso de documentos, ou seja, muito arquivo, muito papel, a despersonalização do relacionamento, né? Até porque a gente se relaciona com A diferente do que se relaciona com B, e a burocracia queria que nós nos relacionássemos de maneira igualitária com todo mundo, e humanamente isso é impossível. Decisões muito padronizadas, sem observar as situações, suas particularidades, suas individualidades. Inchamento do quadro profissional, ou seja, era muito profissional, porque eu teria que contratar pessoas para seguir essa burocracia. Alto grau de conformismo, só aquilo tá nos conformes, beleza, e atendimento ao público era totalmente precário e não humanizado. Graus da burocratização. Quando a gente não tem burocratização e quando a gente tem muita burocratização. E aí a gente fica aí no meio termo, né? Quando não tem, que é a escassez, a gente não tem especialização, é uma bagunça, é uma confusão. Quando a gente tem o excesso, é a superespecialização, a responsabilidade que aumenta. Então, é melhor ficar aí no meio termo, né? Divisão do trabalho. Quando não tem, falta de autoridade, liberdade excessiva, ausência de documentos, a informalidade prevalece, o ênfase é só nas pessoas, existe o apadrinhamento e a desordem. Quando a gente tem um excesso, a gente trabalha com muita autoridade, com muita autocracia, com muita imposição, com muito comando, né? Muita ordem, disciplina, excesso de papelório, formalismo, ênfase apenas nos cargos e não olha para as pessoas, excesso de exigências e rigidez. E aí, no meio, a gente cita a divisão do trabalho, hierarquia, regras e documentos, formalização das comunicações, impessoalidade, seleção e promoção do pessoal e eficiência. E aí, gente, qual seria o ideal? Não ter a burocracia, ter muita burocracia ou ter um equilíbrio da burocracia? Um equilíbrio. Um equilíbrio, né? Óbvio. Isso é muito evidente para a gente. Então, a ideia, e aí eu gosto da burocracia porque ela traz essa vertente de que nem tudo precisa ser radical, né? Então, é preciso ter a burocracia, mas não de uma maneira radicalizada. E aí, quais são as críticas voltadas à burocracia? A burocracia, independente do ramo de negócio, possui possibilidades diferentes, que podem melhorar o processo, como podem piorar e deixar mais lentas algumas situações que deveriam ser mais rápidas em suas execuções. Então, já observavam essa crítica aí que até a gente já citou aqui. Uma outra é que alguns problemas que podemos mencionar, como a demora, a morosidade da burocracia, é o excesso da burocracia. E o fracasso que a burocracia apresenta são erros de conceitos, pois fracassa o modelo de burocratizar adequadamente algo que deveria ser de maneira mais flexível, de maneira mais rápida. E nós temos outras críticas também nas páginas 129 e 131. Sobre a teoria burocrática. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Algum acréscimo? Professor, mais uma vez,
Eu gosto dessa teoria da burocracia. Eu acho ela, assim, na teoria muito boa, e quando a gente coloca na prática, ela é excelente para o trabalho. Eu trabalho como assistente administrativo, então vejo que, usando a teoria da burocracia, fica tudo mais fácil, tudo mais organizado. A gente consegue até ter respaldo naquilo que está fazendo, ou seja, tem todo aquele processo prático, como